Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Bruno hoje? Servo de Deus, com poder e com graça. Amém? Ó, lembre-se, eu quero declarar aqui no nome de Jesus, teu coração é um campo. É isso. E o semeador, ele vai jogar semente, e essa semente vai crescer, multiplicar e dar muito fruto em nome de Jesus. Amém? E esta palavra de Deus, que é poderosa, ela tem livre curso para você. Deus possa mexer contigo nessa noite. Amém? E lembre-se, se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureçar seu coração. Fica tranquilo, Deus te ama. Amém? Pastor, pode orar por ele. Graça e paz, pessoal, bem forte para Jesus. Vamos colocar aqui o nosso amigo evangelista Bruno. Bastante tempo que não vem aqui, né, Bruno? Muito tempo. Mas glória a Deus, hoje você voltou para trazer uma palavra da parte de Deus. Vamos ter as mãos. Em nome de Jesus, meu Pai, colocamos a vida do evangelista Bruno nas suas mãos. Tenho certeza, meu Deus, que o Senhor tem algo grandioso para falar conosco através do seu servo. Usa ele com uma voz profética, que todos possam entender o que o Senhor tem a dizer à igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Bem forte, pessoal. Amém. Irmãos, paz do Senhor a todos. Amém. Estão felizes? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Trouxeram a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, último versículo e em seguida todo o capítulo 13. 1 Coríntios 12, usaremos no capítulo 12 somente versículo 31. E em seguida o capítulo 13. Sou grato a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês cultuando. Esse ano foi bom, que a gente passou muito tempo aqui cultuando, e hoje em especial estou tendo a oportunidade de cultuar. Minha amiga Esther me mandou mensagem, me ligou, mandou mensagem, ligou, mandou mensagem perguntando sobre estar livre hoje. Irmão, até se eu não tivesse livre, se tratando do culto e ações de graça da Aurora, a Esther me ligando seria um intimato. Então é gratificante estar aqui cultuando. Eu brinco que eu saí de casa pensando, nossa, ainda ontem Esther, Caio, Gabriel, tudo pequeno. Aí eu olho todo mundo grande, agora Esther filho, Caio está maior do que eu. Sério, eu olho e penso assim, nossa, estou ficando velho. Eu pensei assim mesmo, literalmente, meu Deus, ficando velho. Deus abençoe Esther, marido, Caio, meu amigo Carlos, Deus abençoe toda a família, tá ok? Vou trazer uma palavra super famosa, é um texto muito familiar, então usarei breves palavras para tecer algumas considerações que fazem alusão daquilo que Deus quer falar conosco. Está escrito, 1 Coríntios 12, versículo 31, mas procurai com zelo os melhores dons. Entretanto, a partir de agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o bronze que sou, o sino que tinho. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e tivesse uma fé tamanha de transportar os montes, sem amor, nada disso me valeria. Ainda que eu distribuísse os meus bens aos pobres, entregasse o meu próprio corpo a ser queimado, sem amor, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se soberbece, não arde em inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses,
não guarda rancor, não se irrita, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais falha, mas havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, havendo profecias acabarão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, porém quando vier aquele que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Agora vemos por espelho, de forma obscura, porém veremos como também somos vistos. Agora conhecemos em parte, porém conheceremos como também somos conhecidos. Agora, pois, permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Se assente, por bondade. O amor. Obrigado. O texto, ora referendado a nós, é um texto que faz menção, ou que é mencionado, ou que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo, que na ocasião estava na sua terceira viagem missionária, na cidade de Éfeso, e eu digo que em Éfeso, Paulo está vivendo um período extraordinário, porque ele pregava, muitas pessoas se convertiam, algumas pessoas ligadas a Diana, que era uma deusa adorada em Éfeso, pegava-se e se lançava-se a Cristo. Estava tendo em Éfeso um grande avivamento. Contudo, a igreja que Paulo havia deixado em Corinto, que foi visitada por ele na sua segunda viagem missionária, agora está vivendo um período delicado. Primeiro, promiscuidade. Uns correm até Paulo, e Paulo escreve uma carta confrontando tais comportamentos. Contudo, aquela primeira carta que Paulo escreve, ela some. Sumindo a carta, as pessoas não puderam ser confrontadas, e uma vez uma concessão aberta à promiscuidade sem ser tratada, vai abrindo novos abismos, vai abrindo novas portas de legalidade. Assim sendo, uma vez não tratada a promiscuidade, agora a igreja passa em Corinto a viver uma situação ainda mais delicada, pois o partidarismo entra, e junto com o partidarismo, algumas pessoas dividem a igreja quando dizem: eu só sou de Paulo, outros eu só sou de Apolo, outros eu só sou de Cefas. Com o partidarismo, a divisão, com a divisão entra os seus malefícios. Igreja dividida, casa dividida, as pessoas passam a não falar mais a mesma língua. E não só a não falar mais a mesma língua, não sendo tratada a igreja, a casa, há uma supervalorização aos dons espirituais. A desordem entra, porque todo mundo queria ser profeta, porque entregar profecia ganhava credibilidade e fazia a pessoa que assim exercia o dom ser vista. E quando estas pessoas são supervalorizadas, outras vivem uma situação triste por não exercerem a influência de um dom, elas já começam a se achar fora da igreja, fora daquela casa, fora daquela família. E quando isto ocorre, aí entra uns da família de Cloé que correm até Paulo para falar: Paulo, a situação em Corinto está totalmente horrenda. Partidarismo entrou, divisão entrou, as pessoas são da mesma casa, mas não falam mais a mesma língua. E Paulo era inteligente, era estudado. Quando Paulo estudava aos pés de Gamaliel, Paulo tinha a percepção que Israel, enquanto esteve na terra prometida, unida com as 12 tribos, permaneciam lá, lutando, guerreando, vencendo, superando todos os dias, mas estavam lá. Contudo, quando as 12 tribos se dividiram entre Reino do Norte e Reino do Sul,
Paulo tem o conhecimento que ambos os reinos foram levados cativos. Reino do norte para a Síria, reino do sul para a Babilônia. Então Paulo tem a convicção que o partidarismo, que a divisão distancia pessoas de Jerusalém, distancia pessoas do lugar de paz, distancia pessoas do lugar da glória, do lugar da manifestação de Deus. E não só estudando como judeu, aos pés de Gamaliel, Paulo também tem a percepção, pois quando se converteu, ele não se tornou da noite para o dia o apóstolo Paulo. Passa por deserto, passa por perseguição, e nesse período que ele está anônimo, ele aprende com o Senhor, e aprendendo com o Senhor, ele tem a ciência do que Jesus pregando disse. Quando as pessoas interrogavam, esse daí expulsa demônio no nome de Beelzebu, aí Jesus pregando disse: se eu expulsasse o demônio em nome de Beelzebu, o reino estaria dividido, e todo reino dividido não subsiste, não fica de pé por muito tempo. Então Paulo, tanto como um judeu, tanto como um cristão convertido, tem a ciência do malefício que a divisão provoca. A divisão provoca ruína, provoca queda, provoca distanciamento, provoca frieza espiritual. Quando Paulo que a igreja está atravessando por aquele período de partidarismo, aí Paulo escreve esta carta, que nós a temos como primeira. E qual é o cunho dessa carta? Colocar a casa em ordem. E para colocar a casa em ordem, Paulo começa o capítulo 1 falando que haja no meio de vós o mesmo falar. E somente depois Paulo diz que não haja no meio de vós divisão. Porque Paulo era inteligente, ele sabe da importância das pessoas estarem no mesmo lugar, falando a mesma língua. Porque não basta estar no mesmo lugar, falando línguas distintas. Não basta estar no mesmo quarto, falando línguas separadas. É preciso estar na mesma casa, no mesmo lugar, falando a mesma língua. Porque falando coisas avulsas no mesmo lugar, ninguém consegue destrinchar qual é o foco, qual é o objetivo, qual é uma meta. Por mais que coisas boas sejam ditas ao mesmo tempo, ninguém consegue captar, entender, chegar a um sentido. Se alguém lá atrás começar a falar oração, outro aqui na frente falar ao mesmo tempo evangelismo, jejum, enfim, por mais que sejam coisas boas, se ditas ao mesmo tempo, cria-se uma confusão e ninguém entende nada. Então Paulo começa a falar assim, que haja no meio de vós o mesmo falar, porque todos falando a mesma língua, consegue captar e entender com clareza qual é o verdadeiro sentido ou a prioridade do Evangelho. Aí então Paulo continua colocando a casa em ordem e diz: já que vocês estão falando a mesma língua, que não haja no meio de vós divisão. Por quê? A igreja não é de Paulo, a igreja não é de Cefas. Um plantou, outro regou, mas a igreja dele, é ele que dá o crescimento. E colocando a casa em ordem, ele diz: haverá um dia que todas as nossas obras passarão pelo fogo, obra de madeira, feno e palha, obra de ouro, prata ou pedras preciosas. E haverá um dia que essas obras, ao passar pelo fogo, as obras de alguns serão deterioradas, vista como madeira, feno e palha, e a obra de outros receberão mais brilho ao passar pelo fogo, obra de ouro, prata ou pedras preciosas. Colocando a casa em ordem, Paulo diz: entendam, a igreja é como um corpo, e assim como o corpo ela tem muitos membros, contudo muitos membros ainda assim constituem um só corpo. Paulo, colocando a casa em ordem, ele usa o capítulo 12 para incentivar as pessoas na busca incessante dos dons espirituais. Busque o dom de profecia, busque o dom da ciência, busque o dom da fé, busque o dom da sabedoria. Entretanto, Paulo conclui o capítulo 12 falando assim: buscai com zelo os melhores dons,
Paulo está falando, não é pecado buscar dons espirituais. Não é errado pedir por dons espirituais. Só que agora Paulo conclui o capítulo 12 falando, portanto, a partir de agora, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo, em outras palavras, está afirmando, a partir de agora, o que eu vou mostrar para vocês é maior do que profetizar, é maior do que falar em línguas, é maior do que ser usado para alguém ser curado. O que eu vou falar a partir de agora é superior, é maior, é melhor. E o que de melhor Paulo diz? Aí agora entra o capítulo 13. Aí Paulo mostra o que é superior. Paulo mostra o que é maior. Aí então Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como bronze que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e tivesse uma fé tão grande, tamanha, a ponto de transportar os montes, sem amor, nada disso me valeria. Ainda que eu pegasse todos os meus bens, todos eles, e distribuísse aos pobres, sem amor, nada disso me aproveitaria. Então, nos 3 primeiros versículos, Paulo está mostrando que o amar é superior ao dom de profecia, amar é superior ao dom da ciência, ao dom da fé, ao dom da profecia. Paulo, nos 3 primeiros versículos, está mostrando que a nossa prioridade deve ser amar, deve ser viver em amor, deve ser a prática do amor. Paulo, nesses 3 versículos, está totalmente associado, como um gado, com o que João, na sua primeira carta, diz. João, no capítulo 4, diz, olha, Deus é amor. E já que Deus é amor, importa que amemos uns aos outros, porque aquele que não ama não é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não tem intimidade com Deus, não tem vida em Deus. E aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama conhece a Deus. Porque como posso falar que eu não amo alguém que eu vejo e dizer que eu amo a um Deus que eu não vejo? É um amor mentiroso. Em outras palavras, Paulo está mostrando, João está mostrando, há um termômetro que mede a nossa temperatura, em qual nível nós estamos em amar a Deus. E o nome desse termômetro chama amor ao próximo. Paulo está associado ao que Jesus na Santa Ceia pregou. E Jesus pregou para os discípulos dizendo, um novo mandamento vos dou. E qual é esse mandamento? Falar em línguas não, rodar não. Qual é o novo mandamento? Amemos uns aos outros, como eu amei a vós, e nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Não conhecerão que sois os meus discípulos no momento do manto, do fogo, mas no momento da vida e amor. Então não existe vida com Deus sem amor. Não existe conhecer a Deus sem amor. Há um caminho que nos conduz a Deus, que é um caminho em amor. Paulo, nos 3 versículos, mostra que amar é superior, que amar deve ser a nossa prioridade, que amar deve ser a nossa concentração total.
Contudo, Paulo não só mostra que amar é superior, que amar é melhor, que amar é o caminho do Evangelho. Paulo também usa os versículos seguintes para mostrar como é o verdadeiro amor, como praticar esse amor. Porque o mesmo Paulo aos Romanos diz que o amor de vós não seja hipócrita. Se Paulo está falando aos Romanos que o amor de vós não seja hipócrita, falso, mentiroso, porque senão que é dois níveis ou duas possíveis formas de serviço ao amor: o amor hipócrita, falso, que na frente ama, que na frente fala, mas que por trás não. Contudo, há o amor verdadeiro, e o amor verdadeiro dito ou mencionado por Paulo está inserido no capítulo 13, a partir do versículo 4, quando Paulo diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor que é, aí Paulo diz: o amor não arde inveja, o amor não é inconveniente, o amor não arde em ciúmes, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça. Aí esse amor que é, esse amor que também é não. Aí Paulo disse: esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e esse amor não falha. Esse amor, primeiro, ele é. O que é este amor que é? Ele é paciente. E no grego, essa ideia do amor é paciente está associado ao amor saber lidar com as diferenças. Ou seja, quem ama sabe lidar com as diferenças em amor. Isso é evangelho, isso é cristianismo, isso é vida em Deus, é saber lidar com as diferenças em amor. Brincando, um vai falar: eu gosto mais de Nutella, outro vai falar: eu gosto mais de doce de leite, e ninguém vai brigar, porque um gosta mais de doce de leite e o outro gosta mais de Nutella. Um vai falar: eu gosto mais do Burger King, aí o outro não, eu gosto mais do McDonald's. Ou seja, dentro do mesmo relacionamento existe diferença, e a gente precisa saber lidar com as diferenças em amor. Ninguém é obrigado a gostar do mesmo estilo musical que tu gosta. Ninguém é obrigado a gostar do mesmo estilo de corte que você gosta. Ninguém é obrigado a gostar do mesmo estilo de roupa que você gosta. Ninguém é obrigado a gostar do mesmo perfume que você gosta. E você vai brigar por isso? Vai discutir com isso? Não. Você vai viver em harmonia, porque o teu relacionamento está pautado em amor. O amor é paciente, o amor sabe lidar com as diferenças, e o amor não só sabe lidar com as diferenças, como Paulo também diz: o amor tudo suporta. Vou repetir: o amor, ele tudo suporta. Nossa, eu tenho que suportar aquela pessoa. Não é esse amor. Essa expressão amor vem do grego suporte. Paulo está falando assim, ó: quem ama dá suporte. Repito: quem ama
dá suporte. Jesus vê a mulher apanhada em adultério. Uns pegam pedra para apedrejar, uns dizem tem que morrer, uns dizem a vida dela tem que se acabar. Contudo, Jesus se agacha, começa a escrever no chão, vira para os fariseus e diz: e aí, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo vaza, todo mundo sai, todo mundo mete pé. Aí Jesus vira para a mulher e fala: mulher, aonde estão os seus acusadores? Vai-te em paz e não peques mais. Em outras palavras, Jesus está falando: o fariseu tem mais pecado que a mulher que foi apanhada, mas para tentar ofuscar os seus, ele pega pedra para atacar. Porque quem ama quer tacar pedra, quem ama quer matar, quem ama vê o que a pessoa fez como fim da história dela. Quem não ama vê o que a pessoa fez como fim da história dela. Mas quem ama não. Quem ama sempre acredita num recomeço, sempre acredita numa nova oportunidade. Quem não ama vê Pedro se afundando e começa a falar: bem feito, tinha que morrer afogado, tinha que se afundar mesmo. Estava todo mitidão andando sobre as águas, estava todo bam bam bam, viu? Só foi o vento ficar mais forte que ele começou a ficar com medo e se afundou. Tem que se afundar. Quem não ama sempre cria expectativas assim quanto a terceiros. Eu quero mais é que ela se afunde na cachaça, se afunde nas dívidas, se afunde nas drogas, se afunde na depressão, se afunde no medo. Mas quem ama é como Jesus. Está Pedro se afogando e ele está perto de Pedro. Aí Pedro fala: salva-me. Ele não questiona, ele não interroga, ele não joga nada na cara, ele apenas estende a mão e faz Pedro andar sobre as águas de novo. Porque quem ama colher, ama estender a mão. Quem ama vira para o outro e fala: no que depender de mim, você não vai morrer afogado. No que depender de mim, você não vai se afundar, você não vai se acabar. No que depender de mim, você vai voltar a andar sobre as águas. Aqui, a que compararemos o relacionamento? Ou com Deus ou com o próximo? Há um jogo de tênis que dois são adversários e torcem para a bola do outro cair fora. Ou como aquele companheiro de praia jogando frescobol, que ambos se esforçam para a bola permanecer no alto. Aí para a bola permanecer no alto, uns se agacham, se joga, se estica, é flexível, tem mobilidade. Aqui é óbvio que é o frescobol, porque nós não estamos numa partida como adversário. Nós não estamos numa partida como inimigos. Nós não estamos nessa vida como duas pessoas que torcem ou torcem pela queda do outro. Tomara que a bola caia, tomara que chute fora, tomara que se arrebente. Não, nós estamos aqui numa partida de frescobol. No que depender de mim, eu vou ser flexível e a bola não vai cair. No que depender de mim, eu vou me agachar, eu vou me sujar, eu vou ficar todo tomado de areia, mas no que depender de mim,
a tua bola não cai. No que depender de mim, o seu ministério não cai, o seu sonho não cai, a sua chamada não cai. No que depender de mim, o inimigo não acaba com a sua vida. No que depender de mim, eu vou ser flexível. Quando você estiver sem forças, eu vou orar por você. Quando você não estiver mais aguentando, eu vou jejuar por você. No que depender de mim, o inimigo não vai sorrir com a tua derrota, mas os céus estarão em festa através de cada uma das suas conquistas. No que depender de mim, a sua bola não cai. Eu vou ser flexível, porque o amor tudo suporta, o amor dá suporte. E eu concluo: o amor que tudo crê e que tudo suporta. Aí Paulo diz: o amor não arde em rancor. Ou outras palavras, quem ama não guarda rancor. Concluo. Repito: quem ama não guarda rancor. E quando existe rancor, é quando em algum momento da jornada de alguém com alguém, ou com grupo ou individual, houve algum desentendimento, houve alguma confusão, e o tempo passa. Às vezes tu até frequenta o ambiente ou não dessa pessoa, mas ainda com aquele negocinho guardado ali. Quem ama não guarda rancor. Por que quem ama não guarda rancor? Porque quem ama perdoa de fato. Repito, quem ama perdoa de fato. É perdoar. Eu digo sério isso. Porque quando a Bíblia diz: naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não é? Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome, apartai-vos de mim. Aí muitos associam isso só ao campo da promiscuidade, ao jovem que não é casado entrando em fornicação, ao casal entrando em adultério. Só que eu digo, é uma doutrina minha, que naquele dia vai ter muito mais gente que ele dirá: apartai-vos de mim, por causa do rancor, do que por causa de qualquer outro pecado. Existem dois pecados imperdoáveis. Qual é o primeiro pecado imperdoável? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é o segundo pecado? Jesus disse: aquele que não perdoa não será perdoado. É forte. Quem é inteligente perdoa, perdoa. Ah, Bruno me feriu, perdoa. Ah, Bruno me machucou, perdoa. Mas exemplo é Jesus. Está lá no Calvário. E qual foi uma das falas que ouviram Jesus dizer na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. Quer ter uma vida de sucesso? Perdoa. Quer ter comunhão com Deus? Perdoa. 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 Eu me lembro que eu estava liderando Mocidade na época. Eu sempre falo isso. Eu sempre digo isso. E eu estava com saudade de um menino. O nome dele, vocês não conhecem, é Diego.
que na época eu peguei para cuidar daquele menino. Ele estava numa igreja que o pastor era homossexual e acabou aliciando ele. E ele veio me procurar. Eu falei: pode sair de lá que eu vou comprar a tua briga. Ninguém vai te ameaçar, não vai ter nada. Eu vou resolver isso. Acolhi aquele jovem. Acolhi. E eu me lembro que eu estava pregando muito, já estava uns domingos sem ir na igreja, e estava com saudade daquele jovem, pois nos dias de semana eu não estava vendo o Diego. Aí eu estava comendo, e eu falei: estou com saudade do Beltrano. Diego, quem está descendo a praça de onde eu moro, que é em São Vicente? Diego. Dei um abraço nele e falei: cara, eu te amo. Te amo. Aí ele lacrimejou o olho e falou: amanhã eu posso ir na tua casa? Eu falei: pode. Ele foi na minha casa, eu estava lavando a cozinha. Falei: entra, me espera na sala. Terminei de lavar a cozinha, naquele momento a gente conversou. Aí ele foi e falou: eu estava numa roda ontem que estava falando que tu tá saindo para pregar muito, tá ficando metido. Só que não era. Aí ele: mas o teu abraço me fez sentir o quanto que tu me ama. Tu me perdoa? Eu falei: rapaz, tem nem que me pedir perdão. Te amo. Te amo. Ou seja, um abraço, uma fala sincera, mudou toda a percepção que aquela pessoa estava tendo. Partiu de mim aquilo, e que causou nele uma reação, porque para gerar esse perdão, às vezes a atitude tem que partir de alguém, que seja inteligente e que veja que o caminho para a honra é perdoar. Paulo está falando para uma igreja, pessoas estão no mesmo ambiente, não estão falando mais a mesma língua, e Paulo está falando: perdoa. Paulo está falando para um grupo que está totalmente dividido, e Paulo está falando: perdoa. Paulo está falando para um grupo que estava se sentindo para baixo, porque não tinham dons espirituais, e alguém já nem esquentava mais para ele, e Paulo está falando: perdoa. Não importa quem está certo, quem está errado, perdoa. E eu concluo, irmãos, existem pessoas que eram para estar sendo muito mais abençoadas por Deus, e só não estão sendo pela falta da liberalidade de perdão. O céu se fecha. Existem respostas que não vêm através de oração. Entenda, a oração não substitui uma atitude que tem que ser tomada em amor. Não. Então, quer ser mais vitorioso? Perdoa. Quantos entenderam a palavra? Diga amém. Então entenda: quem ama não aponta o dedo, quem ama estende a mão, quem ama não vira as costas, quem ama abraça, quem ama acolhe, quem ama perdoa, quem ama acredita, quem ama se relaciona, quem ama tem comunhão com Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, rendo graças a Ti por essa palavra. Essa palavra que, embora muito simples, trata o assunto, talvez o assunto mais importante de toda a Bíblia Sagrada, pois tudo se converge ao amor.
ao amor da cruz, ao amor do Gólgota, ao amor do sacrifício, ao amor da entrega, ao amor da decisão. Eu decido amar, eu decido perdoar, eu decido deixar essa pessoa livre. Meu Deus! Eu decido me relacionar, eu decido, é o amor da decisão. E sendo o assunto mais importante e que toda a Bíblia se converge ao amor de Cristo e que também deve ser visto por nós ao nosso próximo, queremos render graças a Ti, Senhor, por estar participando de um culto em ação de graças em que o Senhor fala conosco para que a gente ame, para que a gente priorize amar, para que a gente priorize acreditar. Então eu peço, Senhor, que essa palavra fique inculcada na mente dessa pessoa, que essa palavra fique martelando no coração dessa pessoa, para que essa pessoa possa nos permitir terminar 2025, levando para 2026 as mesmas mazelas do rancor que ela carregou em todo 2025. As mesmas mazelas de alguns, chega a ser até ódio, raiva, que carregou 2025. Da mesma mazela da mágoa que ela carregou o ano de 2025 todo, e que aprisionou a mente, gerou gatilhos traumáticos, gerou gatilhos desconfortáveis para a família. Eu oro a Ti, Pai, para que essa palavra seja uma palavra que cause uma liberação na mente dessa pessoa, para que ela tome uma decisão de recalcular a rota, tome uma decisão de ser tão forte a ponto de, quando os gatilhos se acionarem, querendo gerar um sentimento faccioso, um sentimento de ódio, de rancor, essa pessoa vai virar para esse gatilho e vai falar: eu estou liberto disso, porque eu libero perdão pelo poder do nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro no nome de Jesus e abençoa a mente e o coração dessas pessoas, para que o Teu nome seja glorificado. Se eu oro, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente tem várias formas de terminar um culto. Todas as vezes que eu prego falando sobre amor, eu gosto e me identifico com terminar a mensagem com ações, né? Ações de graças, com ações, já que eu amo ações, né? A gente sair do nosso lugar, abraçar as pessoas que a gente conhece ou não e falar: eu te amo, conte com o meu suporte, conte com a minha ajuda, conte com o meu abraço, conte com a minha mão, conte com o meu acolhimento, conte com o meu sorriso, conte com a minha paciência, conte com o meu carinho, conte com o meu calor, conte com o meu afeto, conte com a minha compaixão. Eu te amo. No que depender de mim, a sua bola não cai, a sua vida não cai, sua finança não cai, seu ministério não cai. No que depender de mim, você dá a volta por cima. No que depender de mim, você vai crescer, você vai prosperar. No que depender de mim, o diabo está frito, o diabo já perdeu. No que depender de mim, Deus te renova, Deus te restaura, Deus te ajuda. Conte com o meu suporte. Eu te amo em Deus, eu te amo em Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Eita glória, amém. O perdão cobre multidões de pecados. Amor e perdão tem que caminhar junto. Gente, olha para mim aqui, ó. Aqui, só um pouquinho. Olha para cá, por favor. Quando nós não perdoamos alguma pessoa, sabe o que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando um copo de veneno. Quando eu não perdoo o Bruno, olha o que eu faço. Eu pego um copo de veneno, bebo o veneno e fico esperando ele morrer. É assim que funciona. A gente fica guardando coisa ruim, veneno dentro da gente. Não vale a pena. E se a gente não perdoar, o nosso Pai Celestial não nos perdoará. Que Deus tenha falado com você. Eu não sei como você entrou aqui, como está a sua vida emocional, sentimental, mas eu sei que existe um Deus que tem perdão para a tua vida. Independentemente Ele te perdoa. Mas pastor, eu sou assim, eu sou assado. Ele te ama. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Eu gostaria de perguntar se há alguém no nosso meio que deseja receber a Cristo como Senhor e Salvador, ou se um dia estava dentro de alguma denominação, dentro de alguma igreja e saiu e que deseja hoje retornar para os caminhos de Jesus. Eu quero convidar você. Há alguém no nosso meio que deseja retornar, que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sai daqui liberto, leve. Amém? Eu vou deixar um minuto para você pensar, para você fazer uma escolha, porque escolha, ela muda destino, muda história. Escolha, ela traz vida. Sou eu que escolho. Eu decidi escolher Jesus, porque Jesus é a verdade, caminho e vida. Caminho, verdade e vida. Eu decidi escolher a vida eterna. Há uma guerra dentro de nós. Não vai agora não, está muito jovem, está muito. Não, você está muito de idade, agora você não precisa disso não. Deixa eu falar para você uma coisa. É uma decisão muito importante. Existem dois destinos. E quem escolhe sou eu. Eu escolhi a eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. E você?
Qual é a sua escolha? Você decide. É você que faz a escolha. Porque Cristo, Ele está de braços abertos esperando você, para te dar um abraço e te chamar de filho. Te chamar de meu filho. Eu te amo. Eu me entreguei no Calvário por amar você. Mesmo que as pessoas não te amem, não te respeitem, não te considerem, Ele te ama, Ele te respeita, Ele te considera amigo para o meu bem. Mas é você que tem que dar o primeiro passo. Toda ação aqui na terra causa uma reação no céu, né? É a causa e o efeito. A gente precisa causar esse perdão de Deus para a nossa vida. A gente precisa causar o amor de Deus para a nossa vida. O efeito é que Ele vai nos abraçar. O efeito é que Ele nunca mais nos abandonará. Todavia, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, não por força nem por violência. Amém? Uma coisa que Deus não quer que você seja, sabe? Receber uma palavra assim, você tem que ir, não, você vai se você quiser. Se você escolher, se você decidir. Amém? Mas que Deus te abençoe. E vou te falar, foi muito bom estar com vocês aqui. Deus abençoe vocês. A vocês que estão pela primeira vez, foram muito bem-vindos. Deus abençoe você, toda a sua casa. Amém? E esse Deus que guarda a nossa chegada, também é o Deus que guarda a nossa saída. Desejo para você uma semana de sucesso, uma semana abençoada, para você e toda a sua família, no nome de Jesus. A vocês que me seguem aí, né? Pela gente, que Deus também abençoe você e toda a sua casa. Estamos aqui, orando e declarando a Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro, sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, olhou da tribo de Judá, aquele que anda sobre as águas, que tem poder sobre a natureza, que faz o mar se aquietar, o vento parar, aquele que faz da vida ao morto, ressuscita ao morto, aquele que deu vista ao cego, fez surdo e mudo falar, paralítico levantar. Estamos aqui anunciando ele. Ele que sem pecado algum morreu por você, e ao terceiro dia ressuscitou e quer te dar essa vida eterna. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, gratidão no nosso coração. Deus abençoe todo o crescimento e saúde perfeita para a Aurora e para nós também que somos filhinhos dele. Nós somos bebês, crianças diante de Deus. E Deus nos dê muito mais saúde do que temos. Que a gente seja renovada, revigorada a cada dia para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Desejo uma boa noite para vocês aí, um bom sono, um sono preparador. Ok? Obrigado por você estar aqui e obrigado porque Deus falou contigo. Amém? A semente, ela foi lançada. Bom, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos te louvar, pedir a bênção do Senhor. Estamos retornando ao nosso lar, felizes, alegres, confiantes na promessa do Senhor. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, para os irmãos da igreja, para vocês convidados, também se quiserem participar, não tem nenhum problema. Dia 20 nós vamos fazer a nossa comunhão, aquela festinha no final do ano, aquele churrasquinho abençoado. Vocês vão receber uma orientação no canal da igreja, tá bom? Fiquem dia 20, cai no sábado, ok? Cai no sábado, para a gente ficar aqui, bem à vontade, feliz em comunhão com esse Deus. Ontem estivemos aqui com os homens, fizemos um churrasco, foi forte, não foi, pastor? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Os homens promoveram o churrasco, foi muito bacana, né? Não foi para a igreja, foi para o departamento de homens que vieram trabalhando, né?
conseguiram organizar. Parabéns aí ao departamento de homens de sucesso com Deus. A Santa Ceia do dia 21, tá bom? A Santa Ceia foi no dia 21, terceiro domingo, tá bom? Santa Ceia dia 21, domingo. Fica atento aí, tá bom? Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, do nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, sejam sobre nós, guardamos a Cristo, que sempre nos digam. Amém. O Senhor nos abençoe com milagre, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e esteja. Tenha todos uma boa noite com Jesus. Beijo no coração de todos vocês. Amo todos de paixão. Amém. Valeu, Bruno. Beijo.